Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Wagner Costa. Hoje a gente vai fazer uma análise sobre a repercussão da recondução do Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Muita gente acredita que essa recondução vai ser a pá de cal para a direita acabar aqui no Brasil. Mas eu tenho um pouquinho de esperança de que as notícias não são tão ruins assim e eu vou embasar elas para você que é de direita não ficar desestimulado, você não ficar desesperançoso. Mas antes de eu entrar na minha análise, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo. Pessoal, é muito importante que você dê um like, ou então, se você não gostou, dá um dislike, comenta aqui no vídeo, me contesta. Por quê? Esse engajamento vai fazer a plataforma entender que meu conteúdo é relevante e vai indicar para mais pessoas. Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar nesse vídeo também. Vamos para a análise, pessoal. Primeira coisa, é muito triste a gente perder a oportunidade de ganhar o Senado. Eu vou ser bem sincero, o Rodrigo Pacheco ele era o franco favorito para ganhar essa eleição. Qualquer um que faça uma análise política um pouquinho sem emoção sabia que o Rodrigo Pacheco era o favorito e era de se esperar que ele ganhasse. Mas mesmo assim, isso não elimina o fato da esperança de ter o Marinho como presidente frustrada. É triste, acaba deixando a gente chateado, pô. Mais uma coisa que deixa a direita desestimulada. Tem muita gente que ficou mexida com essa eleição num grau um pouquinho menor do que a eleição presidencial, mas mexeu muito com o psicológico do pessoal da direita. E levar para o lance da emoção é um caminho errado agora. A gente tem que fazer uma análise prática. Em primeiro lugar, a gente perdeu, mas não perdemos de muito. Foi uma diferença de 16 votos, ou seja, teve 8 senadores que votaram no Pacheco ao invés de votar no Marinho, e foi esse o motivo da vitória do Rodrigo Pacheco. O Marinho, ele conseguiu bastante votação, ele teve 32 votos, 9 votos apenas, a menos do que o necessário para vencer essa eleição, apesar de não ter alcançado, é uma votação expressiva. O que a gente pode tirar de análise dessa votação, desse número? Houve muita pressão para todos os senadores votarem no Rodrigo Pacheco. Não se iludam, pessoal, ninguém quer ali no Senado ficar do lado perdedor. Até mesmo quem estava ali junto com o Marinho, a não ser uma questão muito ideológica, estava meio inclinado a votar e compor com o Pacheco para poder ter alguma comissão, algum protagonismo nessa eleição. Isso é normal, é da política. Ninguém quer ficar do lado perdedor. E além do que, o governo Lula ofereceu muitas vantagens para quem votasse junto no Pacheco, além de ministros do STF fazerem propaganda, pedirem voto, entrarem numa campanha para a presidência do Senado. Isso não sou eu que estou falando, pessoal, são segundo matérias de jornais. Agora, mesmo assim, Marinho conseguiu 32 votos, uma votação bem expressiva. Então a gente pode concluir que 32 senadores têm uma postura bem independente. Se a gente parar para analisar, seria muito cômodo qualquer um que não fosse do partido do Marinho votar contra ele nessa eleição, e isso acabou não acontecendo. Isso quer dizer que tem muito senador independente que não vai abaixar a cabeça, seja para o STF, seja para o governo. 32 senadores independentes quer dizer que o governo já não vai ter um raio de ação muito forte. Não é o suficiente, por exemplo, para o Pacheco passar uma PEC com 49 votos. Eu sei que votações vão ser casos a casos. Sempre pode um senador mudar a expectativa dele se tiver uma oferta melhor, uma pressão devida. É verdade que a votação do Pacheco ficou bem próxima ali do mínimo necessário para você fazer emplacar uma PEC, mas o fato de você ter 32 senadores independentes quer dizer que a gente vai ter um freio, pelo menos as matérias que precisam de maioria absoluta no Senado. Então, dito isso, quer dizer que a gente não está totalmente perdido. Seria muito triste
o Marinho ter algo em torno aí de 10, 15, 20 votos, aí a gente ia poder ficar bem mais preocupado. Com 32 votos é algo que tranquiliza um pouco. Outra questão, se vocês pararem para analisar, o Pacheco ele não é petista, ele não é um senador muito ligado ao PT. Ele tem os seus próprios interesses. Assim como o Arthur Lira também não é petista. Eles estão compondo com o governo, que o governo é muito poderoso, eles são bem fisiológicos, dá para negociar, mas vamos parar para analisar o seguinte. Em 2019, quando o Bolsonaro venceu, a gente tinha na Câmara o Rodrigo Maia como um franco favorito para ganhar, e a gente tinha no Senado Renan Calheiros. No Senado a gente conseguiu emplacar o Alcolumbre. Hoje todo mundo tem uma opinião ruim do Alcolumbre, mas se vocês pararem para analisar, na época era uma grande expectativa de que o Alcolumbre ia ser alinhado ao Bolsonaro. Foi o candidato do Bolsonaro na eleição do Senado, o Alcolumbre. Para analisar, ele era do partido ali do DEM, era amigo do Onyx Lorenzoni, mas isso não evitou do Alcolumbre se voltar contra o governo. Mesma coisa na Câmara. O Rodrigo Maia, quem acompanhou as entrevistas antes da eleição da Câmara, falava super bem do Bolsonaro, falava que o Bolsonaro era um democrata e tudo mais, elogiava ele. Ele fez a candidatura dele pautada ali bem aliado com o Bolsonaro. O presidente, quando se elege, ele está muito, muito poderoso. A expectativa é que ele tenha uma boa popularidade, todo mundo quer se agarrar a ele. O que aconteceu? Depois que o presidente da Câmara e do Senado estava eleito, 3 meses depois eles começaram a agir totalmente diferente. A gente pode até argumentar que isso aconteceu porque Bolsonaro não entregou os cargos que esse pessoal queria. Sim, isso é verdade. O Lula vai entregar. Mas isso quer dizer que é um alinhamento automático, que esse pessoal vai ser 100% Lula? Não, eles não vão ser. Se o governo começar a passar dificuldades, se começar a ficar impopular, quando a inflação começar a bater, a economia começar a vir com números ruins, isso é fato, pessoal. O Lula ele pode ser o cara mais sortudo do mundo, mas ele nomeou uma equipe muito ruim para a economia. E tudo que ele está propondo vai acabar atrapalhando a economia. Então, não fiquem tão desesperançosos assim. A gente tem que agir com inteligência agora. Não dá para desistir da política. Se você está triste, chateado com o que vem acontecendo com os noticiários, se desliga um pouquinho. Num outro vídeo eu falei sobre isso. Toca a sua vida, melhora seu currículo, faz um curso profissionalizante, tira um passaporte, aprende a falar outra língua, deixa uma porta de saída para o Brasil caso isso aqui afunde. Ganhe um tempo, mas não desista 100%. Não fique desesperançoso, não entre em parafuso, porque há esperança. A esperança sempre vai existir. Enquanto tiver pessoas com valores de direita na sociedade, o Brasil sempre vai ter uma expectativa de se voltar para a direita e ir para um caminho de prosperidade. Essa é a minha mensagem. A minha análise é o seguinte: apesar do Lula e do PT, STF, terem ganho a presidência do Senado, eles não ganharam o Senado em si. E a Câmara, eu não posso nem dizer se o Arthur Lira, como é que vai ser, porque ele foi um candidato escolhido tanto pelo PT quanto oposição pelos bolsonaristas. Então ele foi um candidato quase que unânime. Isso é muito bom, que deixa ele independente. Não é subserviente a nenhum dos dois lados. É um cara que pode até fazer, de certa medida, uma ponte, se ele for bem intencionado. Não dá para a gente confiar no Arthur Lira, nas boas intenções dele. Ele é um cara fisiológico, mas isso quer dizer que o PT não tem a Câmara também. O problema é que a gente não sabe qual é o tamanho da oposição do PT na Câmara hoje com essa votação. É a única coisa que eu tenho para dizer para vocês. Mas a minha expectativa é de que a oposição seja tão grande, que o PT nem ousou lançar uma candidatura independente. Pensa só como é que seria o pesadelo deles
se colocasse um candidato do PT, do PSOL, ou de algum partido satélite aí, o PSB, o PSD, sei lá, para concorrer com o Arthur Lira e perdesse com uma votação acachapante, 120, 150 votos contra 380. A gente teria uma noção boa de como é que seria a oposição da Câmara ao governo. Então, a expectativa que eu tenho é que realmente na Câmara a gente tem uma oposição muito forte e tem uma oposição pelo menos consistente no Senado. Eu sei de todos os problemas, que o STF está muito hipertrofiado, que pode escalar para uma situação de esmagar a oposição, mas vamos um dia de cada vez, vamos batalhar um dia de cada vez, que lá na frente a gente vai ver o que vai acontecer. Minha expectativa é de que, se não acontecer nada assim problemático como foi o 8 de janeiro, e o governo Lula começar a governar, passar umas medidas ruins na economia, e o troço começar a desandar, o vento comece a soprar um pouquinho mais a favor para a gente. Essa unanimidade que aparentemente o Lula tem na mídia, que ele tem na política, vai começar a sumir. Já tem a grande mídia, já tem o Estadão ali que começa a bater no Lula, ele tem uma oposição na Câmara. Não desistam, pessoal, a direita não vai morrer. Minha análise é essa. Essa eleição do Senado foi a prova de que a direita está viva e ela ainda está resistindo a tudo o que aconteceu, tanto nas eleições quanto depois das eleições. Muita coisa triste aconteceu, teve muita perseguição e censura, mas a direita está sendo muito resiliente. Então é isso, pessoal, essa é a minha análise de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, não deixe de dar um like e compartilhar esse vídeo. Até a próxima, pessoal!